Olá, Charles e Janes do meu coração, professor Goofy aqui com vocês com mais uma diquinha para o Partiu Enem, galera. Dica fantástica para vocês é o seguinte, muito cuidado, galera, que existe a famosa diferença do inglês americano para o inglês britânico e que muita gente pode ter uma confusão. A gente tem uma aulinha especial para esse tipo de coisa, mas uma dica para vocês. Saiba-se quando se fala das diferenças do americano para o britânico, temos 3 pontos chaves. Primeira, pronúncia. Há uma diferença na pronúncia que não é relevante para a prova de vocês, mas tem diferença na pronunciação. Diferença na forma de escrever algumas palavras, muito importante ter ciência, nunca será cobrado no Enem quais são as diferenças, mas só saber que existem palavras, por exemplo, realize, no americano escreve com Z, no britânico escreve com S, toma cuidado com essas construções. Assim como, por exemplo, a palavra color, no americano é color, normal, no britânico nós temos um U depois do O, que ele é mudo, não se pronuncia, mas só para você ter noção que existem diferenças, galera, é sempre bom conhecer, beleza? Então, formas diferentes de escrever a palavra. Em 2 textos diferentes, no mesmo texto você não vai ver isso, mas em 2 textos da mesma prova, você pode ter a mesma palavra escrita de 2 formas diferentes. E, na verdade, essas palavras são só um escrito no americano e outro no britânico. Nunca vão te perguntar qual que é qual e nem se você sabe essa diferença. E a terceira, que é muito importante ter conhecimento, é a diferença de vocabulário. Enquanto americanos costumam usar uma palavra para expressar uma coisa, britânicos usam outra. Palavras básicas, por exemplo, o nosso famoso futebol, galera. Olha a dica, eu usar para vocês. Futebol nasceu aonde, galera? Na Inglaterra, com o nome futebol. Que quando chegou nos Estados Unidos, eles já tinham um esporte chamado futebol, que é o famoso futebol americano. Quando o futebol chegou lá, galera, que na verdade é uma variação do rugby, que também veio da Inglaterra. Quando o nosso futebol chegou lá, não, já tem um esporte chamado futebol aqui. Então, eles começaram a chamar de soccer, que era uma variação de association, né, que seria justamente futebol, que eles chamavam, que era o futebol das associações. Aí esse association football virou, na verdade, a soc, que depois virou soc, depois virou soccer, que aí os americanos chamam de soccer e os britânicos chamam de futebol. Pelo mundo, vários países chamam variação de futebol, tanto que a gente usa o futebol, só que o americano usa soccer. Dúvida? Cuidado com isso. Falou futebol nos Estados Unidos, você está falando futebol americano. Falou futebol na Inglaterra, você está falando do nosso futebol. Na dúvida, quando vai lá para fora, sempre falar soccer. Lembrando, nunca vão te cobrar no Enem qual a diferença de qual, quem usa o que ou não. Mas cuidado, às vezes está vendo um texto falando soccer, às vezes futebol. Às vezes futebol americano. Olha o contexto para poder não se confundir, porque pode variar em qual está se falando, beleza? Partiu Enem, galera. Um grande abraço, até a próxima!